Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, neste dia de 23 de julho de 2024. Leitura, aprovação e discussão da ata da sessão anterior. Alguma emenda? Alguma retificação? Não, senhor. Aprovada. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, moção de boas-vindas ao excelente desembargador Dilermando Mota, que retorna após licença médica, 2 semanas afastado. Portanto, proponho a presente moção. Todos de acordo? De acordo. A princípio, os processos com ampliação de quórum não poderão ser votados em face da ausência do desembargador Ibanez Monteiro, que estará também em sessão na Câmara, na segunda Câmara Civil deste Tribunal. Proposições e comunicações. Desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Expedito Ferreira. Proposição. Obrigado. Obrigado. Desembargador Dilermando. Excelência, apenas agradecer o voto de boas-vindas, cumprimentar os advogados e as partes eventualmente presentes, dizer da satisfação de retornar. Passei aí uns 15 dias de molho, não é? Mas não tenho pretensão de viver muito, não. Viver o tempo que ele determinar. O salmista disse que meus dias estão nas mãos do Senhor, não é? Então, o tempo que ele determinar. E dizer do prazer de retornar ao convívio dos colegas aqui e dos julgamentos aqui que nos engrandecem. Bom dia a todos. Muito obrigado. Desembargador Cornélio. Bom dia a todos e as boas-vindas, desembargador Dilermando. Obrigado. A presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Dias Neto, que vem a ser pai de funcionária do meu gabinete, Manuela, um seridóense de Caicó, empresário, homem de 83 anos de idade, Muito conhecido. e que veio a falecer no dia de ontem. Tudo de acordo? Sim, excelente. Sim. O Ministério Público se manifesta a respeito com a manifestação do Ministério Público. Na ordem jurisdicional, a inscrição do Dr. Oliver Ítalo Barreto no 13 do desembargador Dilermando, o relator. Uma palavra pelo tempo legal, 15 minutos. No entanto, como sempre eu faço, considerando 40 e tantas inscrições para a defesa oral, e a grande maioria realmente das sessões passadas, faço um apelo para que, se possível, respeitando as prerrogativas do advogado, pudesse o advogado na defesa oral se cingir aos pontos controversos. Mas, repito, o respeito ao tempo legal. Com a palavra, doutor. Excelência fala por... Bom dia a todos. Falo pela parte agravada, o senhor Jeremias Soares de Oliveira. Pois não. Não. Conhecido e desprovido. Está negando provimento ao recurso, doutor. Eu abro mão da sustentação, excelência. 07, desembargador... Desprovido, né? Desprovido. 07, desembargador Expedito Roberto Pimentel. Doutor Roberto Pimentel. 07, com a palavra, doutor. Esse processo... Tem? Suspeição de Vai Vossa ter que Excelência. funcionarão os desembargadores Expedito, Dilermando e desembargador Cornélio. Não, ela estava com vista, já não está indo. É o 7. Esse processo 7, excelência, está constando. Quem está na presidência, o desembargador Expedito? É? O processo 7 está constando no sistema aí como se tivera eu lançado um impedimento, mas não é o caso.
Esse processo não consta meu impedimento. Eu não funcionei, então esse processo eu funciono normalmente. Consta no sistema aí que eu tenho meu impedimento, mas aqui só está inspeção do governador Cláudio Santos. Só consta a minha suspeição até agora, aqui no porque meu tinha- também. enfim, tinha um impedimento, né? Estava constando, não era? Relator é o desembargador Expedito Ferreira, portanto, votam os 3. Correto. Pois não, doutor? Por favor. Excelências, dois advogados aqui presentes, caríssimos serventuários desta jurisdição, duas emoções me tomam por completo. A primeira de estar funcionando, advogando nessa jurisdição, e a segunda por representar dois seres humanos extraordinários que dirigem a hora apelante espacial autopeças a que defendo. João Silveira Guimarães e Tomás Silveira Guimarães, dois seres humanos de especialíssima qualidade e que me honram estar nesta tribuna defendendo-os. 5 perícias foram encetadas nesse ambiente de litígio societário, sendo as 3 primeiras na instância de piso, que feriram de morte os ditames da ABNT e foram devidamente rechaçadas. A 4ª perícia veio com algumas imperfeições também, isso tudo patrocinado pela gestão extraordinária do excelentíssimo senhor relator, que, chamando o feito à ordem, instaurou perícias nessa instância segunda ilustre. E concluindo pela última perícia, a 5ª, portanto, que veio por recomendação do Conselho Regional de Contabilidade e, afinal, encontrou os níveis de remuneração e de quantitatividade para a sócia retirante Maria do Perpétuo Socorro. Este processo não poderia estar com todos esses anos, porque ele iniciou-se em 2007, se a sócia retirante tivesse se comportado como 2 outras sócias com a mesma qualidade dela, que em 2007 aceitaram os levantamentos feitos pela contabilidade da empresa. Consequentemente, excelências, houve o uso, por esse lapso de tempo quase interminável, de 2007 para 2024, em razão de rompantes e sentimentos de posse exagerados, extraordinários. O que eu peço aqui, com todas as vênias dos que pensam em sentido contrário, é que o novo laudo, o 5º, portanto, seja o laudo acolhido, que encontrou haveres no valor de R$ 6.257.967,67. Peço também que a incidência dos juros de mora, que Vossas Excelências confirmem e decidam de que os juros de mora são incidentes após a fixação final dos haveres, na conformidade do artigo 1031 do Código Civil de 2002, em seu parágrafo 2º. E, finalmente, que a correção monetária seja incidente a partir da data da retirada, 4 de 9 de 2007. Reitero, com as graças de Deus, aqui presente, entre nós presentes, muita saúde, muita paz e muito êxito para Vossas Excelências. O meu requerimento está posto, Excelência. Muito obrigado. Desembargador Expedito. Só tem outra citação. Tem, de outra parte tem escrito? Tem também. Porque aqui só consta... Hã?
Vossa Excelência fala pelo... Pela apelada, Maria do Perpétuo Socorro, o senhor Roberto Pimentel. Ok, doutor. Por favor. Bom dia, desembargador Cláudio Santos, presidente dessa Câmara, bom dia, desembargador Dilermando Mota, bom dia, desembargador Cornélio Alves e desembargador Expedito, relator do processo. Meu nome é Roberto Pimentel Teixeira, OAB 16910 de Pernambuco. Cumprimento a todos os presentes, a membro do Ministério Público, meu colega Dr. Maurício Albuquerque, advogado bastante reconhecido em Pernambuco, a quem eu tenho enorme respeito. Senhores, como o colega Maurício Albuquerque fez questão de esclarecer, nós estamos falando de um litígio de 17 anos. E que, na verdade, ele não decorre, esse passar do tempo, de uma recalcitrância ou de uma intransigência da minha cliente, que hoje tem 76 anos de idade. Maria do Perpétuo Socorro, com base no contrato social, é uma sociedade de irmãos, né, herança do pai deles, ela requereu, como é de direito, o seu direito de recesso. Ela pediu para sair, ela fez isso oficialmente. E o contrato social prevê que, uma vez feito o requerimento por qualquer sócio, em 90 dias deveria ser levantado um balanço de determinação com a fixação dos haveres da sócia retirante. Isso não foi feito. Ao invés disso, a empresa impetrou uma ação de dissolução societária, o que não é o comum. Normalmente, o sócio retirante aguarda o balanço de determinação. Se ele concordar com os valores, ok. Se ele não concordar, ele entra com a ação dissolutória para requerer a diferença daquilo que ele entende que é devido. Mas nada foi apresentado. Nenhuma conta foi apresentada para ela. Então, esses 17 anos de longa espera só tem uma justificativa, a intenção da empresa de postergar, a perder de vista esse pagamento. E é por isso que eu começo dizendo que não é justo se aplicar o artigo 1031 do CPC para fins de fixação dos juros apenas e tão somente após o trânsito em julgado da fixação dos valores. Isso só é permitido quando a sócia dissidente, não concordando com os valores oferecidos pela empresa em balanço de determinação, ela requer judicialmente uma diferença e impõe que o judiciário fixe essa diferença. Aqui nós estamos falando da primeira conta. A primeira conta que nós vamos ter é uma conta fixada em juízo. E disse bem o doutor Maurício, eu reitero, foram 5 perícias realizadas. 2 perícias, uma imobiliária e uma econômica do primeiro grau, mais uma perícia no primeiro grau, e depois 2 perícias aqui determinadas pelo desembargador Expedito, exclusivamente para a apuração de um ponto, o fundo de comércio. Houve uma controvérsia sobre esse valor do fundo de comércio, e isso exigiu, o desembargador Expedito converteu em diligência e determinou a realização de uma perícia, seguida de uma segunda perícia, já que a primeira não foi acatada. Com isso, nós tivemos, cada laudo pericial, um valor diferente. Veja como a metodologia de análise do fundo de comércio é algo absolutamente impreciso no método em que ele foi determinado. Nós tivemos um primeiro laudo que apontou um fundo de comércio de 80 milhões positivo. Nós tivemos um segundo laudo aqui no segundo grau, que apontou um fundo de comércio de 48 milhões positivo. E nós temos o laudo derradeiro, que a parte adversa pede seja homologado, que saiu de 80 milhões positivo para 65 milhões negativos. Pela primeira vez, eu não sou contador, mas eu vejo uma empresa que crescia a taxas de 26% ao ano, de acordo com o mesmo laudo pericial, que tem um fundo de comércio de 65 milhões negativo. Ou essa empresa era para estar quebrada, ou ela estava sendo muito mal gerida. Mas qual é a origem desse fundo de comércio negativo? A empresa tinha e tem em seu patrimônio, não sei se permanece, inúmeros imóveis, que eram heranças do pai da minha cliente. Esses imóveis, evidentemente, pesavam no balanço de forma negativa, porque nós estamos falando de uma concessionária de veículos. Uma concessionária de veículos não pode ter em seu ativo uma quantidade enorme de imóveis pesando sobre o seu funcionamento, sobre o seu resultado. Então, o que a boa técnica determina, e quando eu digo isso, eu estou me referindo à majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que o balanço de determinação ele não leva em consideração questões subjetivas como fundo de comércio. Nesse caso, o fundo de comércio, ao dar 65 milhões negativos, como diz a perícia, ele deve ser zerado. Ele deve ser considerado como algo que não pode prejudicar o resultado econômico da empresa, senão ele só prejudica a sócia dissidente.
Isso fez com que os haveres apurados em primeiro grau de 22 milhões para ela caíssem para 1/3, 6 milhões. Quanto menor o resultado econômico da empresa, menor o seu patrimônio líquido e, portanto, menor a participação da sócia. Esse apontamento que eu estou falando, ele não só está no laudo do assistente técnico, como esse laudo ele foi referendado pela PricewaterhouseCoopers, a PwC, que é uma empresa mundialmente reconhecida, uma das Big Four, de contabilidade e de auditoria, e a PwC foi enfática nesse aspecto. Inclusive, nós requeremos aos peritos, a Pátrio, essa última perícia feita, que esclarecesse, se fosse feita a avaliação pelo método que o STJ determina, que é o balanço de determinação, quantos seriam esses haveres. E ele apontou 14 milhões. Então, nós estamos aqui na tribuna defendendo que o valor justo não é o valor que foi apontado no último laudo pericial. E esse tribunal não está adstrito a um ou outro laudo pericial. Esse tribunal precisa encontrar o critério mais justo para reparar uma injustiça de 17 anos. Esse valor que a sócia dissidente deveria ter recebido em 2008 permanece no patrimônio da empresa até hoje. A empresa lucrou e obteve os frutos desse valor que não foi pago ao longo de 17 anos. Não é justo que a sócia dissidente seja penalizada com um critério mais baixo dentre todos aqueles que foram apurados. Então, se nós temos 5 laudos periciais apontando diversas formas de cálculo e nenhum deles chega a um consenso, e, aliás, ainda tem o laudo dos assistentes técnicos, que também apontam valores diferentes. Então, é um critério extremamente impreciso, é um critério que não é adequado, e por isso que a gente pede que o critério a ser determinado por esse tribunal seja o critério que o STJ admite como sendo o critério correto. E aqui eu cito uma decisão de 2024 do Superior Tribunal de Justiça, o RESP 2020-490 São Paulo, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, em que é muito clara a decisão. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, entre aspas, a apuração de haveres se processa da forma prevista no contrato social, ou seja, balanço de determinação. Porque nessa seara prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais de direito. Inexistindo previsão contratual específica ou havendo, como no caso, a mera reprodução do comando legal na causa do contrato, deve ser adotado o balanço de determinação como critério de apuração de haveres, por ser aquele que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. Então, nós estamos falando, desembargadores, representante do Ministério Público, de uma divergência entre 6 milhões ou 14 milhões. São números altos? São. A empresa era muito grande. A empresa ainda é muito grande. Continua ativa, continua funcionando e continua gerando resultados. Apenas a sócia dissidente, há 17 anos, aguarda o seu justo quinhão, que no fim e ao cabo é a participação que lhe é devida daquela sociedade, daqueles 12% ou 13% que ela tinha na sociedade, e deixou há 17 anos esse patrimônio na mão dos seus irmãos da empresa, e eles vêm usufruindo disso ao longo de todo esse período. Não há dúvidas, desembargadores, que os números são altos, mas eles são altos porque o patrimônio da empresa era muito grande, enorme, uma quantidade de imóveis absurda. E isso foi que levou à formatação desse desenho de processo judicial eterno e que a gente espera verdadeiramente que seja resolvido por essa corte nessa data. E com isso, senhor, me encaminhando para o final e agradecendo a atenção e a paciência de todos, dizer que é uma honra sempre estar aqui perante esse colegiado. A senhora Maria do Pé de Socorro, que é apelada, mas também é apelante, né, em relação à questão dos juros, sobretudo, ela requer que esse tribunal, com critério de justiça, reconheça que o valor dos haveres deve ser aquele fixado pelo assistente técnico da apelante, da apelada, corroborado pela perícia, quando questionado especificamente sobre qual seria o valor devido, se o critério aplicado fosse zerando o valor do fundo de comércio negativo, tornando zero, e aplicando o critério que o STJ determina como sendo correto, para que a gente não eternize mais essa disputa, fixe o valor dos haveres em 14 milhões e 500, que é o valor apontado no laudo pericial em relação a esse aspecto, e aplique os juros a partir de 90 dias da data da retirada da sócia, porque, neste caso específico, se adotar um critério diferente, está premiando o infrator.
porque essa estratégia de entrar com ação para fixar os haveres só beneficiou a Espacial Autopeças, que conseguiu arrastar por 17 anos um processo, fazendo com que R$1 de juros não fosse aplicado. Não há critério justo nesse aspecto. Sendo assim, eu me despeço e agradeço a atenção dos senhores. Vereador Expedito Ferreira. Excelência, primeiro, o voto foi distribuído com antecedência no sistema aos vogais. No tocante aos imóveis, não foi objeto de recurso nenhuma das partes. Foi obedecido o que foi feito no primeiro grau. Nenhuma das partes se insurgiram contra a avaliação dos imóveis lá no primeiro grau. Nós estamos falando de uma ação desde 2008, 29 de 2 de 2008. Foram 3 empresas, Dão Silveira em Campina Grande, Natal Veículo e Espacial em Natal. Por informações que eu tive, os advogados despachando, a primeira, Dão Silveira, foi feito um acordo em 2014 ou 2015. Se não me engano, foi o haveres do Fundo de Comércio de mais ou menos R$3 milhões e foi recebido pela sócia, para essas 2 ou 3 que saíram. A segunda, Natal Veículo, em 2018, foi R$5 milhões. Certo? Quer dizer, não está havendo número discrepante. Foram várias ações, várias perícias, todas inconsistentes, e eu pedi ao Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Norte que me indicasse 3 empresas que tivesse know-how para fazer aquela perícia, que era uma perícia muito difícil e estava fora da norma da VTN. E ela me indicou 3 empresas e a primeira que ela indicou eu fiz. Eu acho que não está havendo nenhuma discrepância e meu voto e a divisão e o recebimento é de acordo com nossos códigos, Excelência. E para encerrar, Excelência, ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial provimento do apelo, é formada sentença para homologar o valor encontrado no laudo pericial de R$ 6.257,97. Estabelecer que esse valor devido à parte demandada, o qual vai ser pago na forma da cláusula 12º do contrato social da pessoa jurídica, vigente à época da saída da sócia, em como para distribuir o dono de sucumbência em igual proporção entre os litigantes. Isso é o meu voto, senhor. Eu peço vista desses autos. Com vista para o desembargador Dilermando Mota. Na sequência, Tem uma emenda de 2 laudas aqui, né? Precisa examinar mais. 39, e desembargador Dilermando, Igor de Sá Casado. Tem ampliação de quórum 39, doutor. 16, desembargador Dilermando, doutora Luísa de Araújo. 16. Já houve sustentação, não? 16. 16 estava esperando voto. Eu estou discordando do relator. 16. Então, o voto vista está junto. Concluindo, provimento da Polo Multissensorial para julgar improcedente pedido de condenação à indenização por dano molesto que ele for imposto, bem como reconhecer que a sentença mostrou-se esta petita no item A de seu dispositivo. Estou votando nesse sentido. Foi o voto da excelência, né? Que é de 16, Vai para ampliação. Está com ampliação, né? Então tem que aguardar, né? Não. Tem que aguardar, né? O voto, né? Ampliação. O 20, Lucas Duarte, doutor Lucas Duarte no 20 e doutor Augusto Maranhão. Bom dia, excelência. Ambos falamos pelos apelantes. Pelos apelantes. Isso. Esse 20
uma ponderação, eu estou pedindo ficha do 20 e vamos deixar se Vossas Excelências concordarem, a defesa oral, quando eu trouxer o voto vista, Concordo, claro. Claro, senador. porque é um processo mais complexo e realmente eu preciso aprofundar um pouco meu entendimento a respeito. Perfeito, tá. Eu agradeço. A presidente. princípio, eu estou concordando com o relator, mas a questão das indenizações voluntárias poderia, no meu entendimento, a princípio, poderia ser estendido para os demais, porque não foram benfeitorias necessárias para a manutenção do negócio e foram usufruídas pelo próprio poceiro. Perfeito, Então eu vou dar uma olhada, na próxima semana eu trago o meu voto, com certeza. perfeito. A Eu princípio agradeço. concordando com o relator, mas com a tendência de estender para todos. Perfeito, eu agradeço. Ok? Tá. O 6, desembargador expedito José Augusto Barbalho. É o 6? Não está em mesa, doutor. Expedito. O 6 não está em mesa. Não. É, que está com vídeo. Está com vista ao desembargador Dilermando, que deverá. Trazendo na próxima semana. O 6 25, o desembargador Dilermando, doutor Igor Xavier Silveira. 25. Cumprimentar o doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB, que nos honra aqui com a sua presença ilustre, além de advogado, naturalmente, presidente da OAB, com muita honra, para o nosso Xiridó e para a nossa advocacia. Muito obrigado. Esqueci de cumprimentar no início, mas sempre em tempo. Doutor Igor, 25. Vossa Excelência fala pela apelante, não é? Ligou? Pronto. Doutor Isso, pelos Igor. apelantes. O desembargador relator, ele está trabalhando na nulidade da sentença para voltar a primeiro grau. Vossa Excelência é apelante, não é isso? Isso. Para produzir prova, me parece que é o que está sendo pretendido. Na realidade, não foi esse o pedido da apelação. A Câmara está decidindo a unanimidade, né? Pelo retorno à origem. Pelo né? retorno. É. Mas, Vossa Excelência, fique à vontade aí. Porque, de qualquer maneira, está unanimidade e Vossa Excelência pode falar à vontade, mas está faltando produção de prova no entendimento do relator e dos demais. Então, tranquilo. Para Vai. retornar à origem, a Câmara está decidindo por unanimidade retornar à origem. Porque, para Vossa Excelência Mas fique à entender vontade. melhor a conclusão aqui do relator, nulidade da sentença por decisão extrapetida determina consequência de retorno dos autos de origem para regular processamento. Então, Vossa Excelência haverá, no primeiro grau, de esclarecer essas questões e voltará aqui, se for o caso, Tá certo. Senhor. mas Vossa Excelência fica à vontade. Só que fica meio inócuo, não? Exato. Não faz sentido. Tranquilo, então. Bom dia para Vossa Bom Excelência. dia. O 26, doutor José Soares, desembargador de Lermando. O 26, quem é o outro que não está anotado? José Soares está presente e a doutora Manuela Julião dos Santos. Doutor José Soares, com a palavra. Banco Bradesco. Tem duas tentações, é? Não digo se tem duas tentações, estou querendo saber. Porque Não, tem não. duas. Não, tem escrito. escrito, né? Estão Vamos escritas aguardar, né? duas, uma virtual. Vamos aguardar. Não está aqui. Mas pode anunciar? Porque se for o caso, eles vão informar. Está dando provimento, né? Porque Para Vossa Excelência. a decisão unânime da Câmara é apelo dos bancos conhecido e desprovidos, apelo do autor conhecido e provido. É a unanimidade da Câmara, não é?
inclusive com a devolução em dobro. Perfeito, Excelência. Obrigado. Dou por satisfeito. Ok, Bom dia. doutor. Muito obrigado pela gentileza. O 31, doutor Gregório Lumertz, embargador de Lermando. Botazzi, Banco Bradesco. Vossa Excelência fala para o Botazzi. Guilherme Botazzi. É isso? Capelante, né? Tem duas tentações ou só uma? Então também desprovido o recurso dos réus e provido o recurso do autor, sem divergência da Câmara. Ok. O presidente da OAB só veio tratar aqui de advogado hoje que tem razão, tá vendo? Olha como é que é o negócio. A alegria do presidente da OAB servia. É um negócio. Há um princípio que diz que o ônus do líder, a honra do líder é servir. A honra do líder é servir e não ser servido. E o exemplo é Jesus Cristo, né? 22, doutor Ricardo César. Embargador de Lermando. Embargador de Lermando, esse voto não está em mesa. Não mesa, o 22, não é? Estado do Rio Grande do Norte. Esse voto vai ficar para a próxima sessão, não é, desembargador de Lermando? Correto, perfeitamente, não está em mesa. Ok, doutor. Próxima sessão. Qual preferência do 5? Preferência do 5. Desembargador Pedito Ferreira. Votam desembargador Expedito, desembargador de Lermando, desembargador Cornélio, no 5. Só o pedido de preferência na votação. Até mais, presidente. Então não tem ninguém, não, né? Não tem intenção oral, não, né? Do 5 tem não, né? É agradecimento, né? A embargo de declaração. O 5 é embargo de declaração, né? Já tomaram conhecimento do resultado já, do julgamento já? Tem sustentação não, né? É a relatoria do valor expedito, né? Mas tem a ementa aí, não é? Mas já está sendo votado, doutor. Já está sendo votado. Viu? Mas, Votado virtualmente, embargo de declaração, viu? Aí. Tem a ementa aí, não é? A ementa aí. Mas vai tomar conhecimento, né, para publicação, né? A ementa é tão pequena, né? Não seria interessante, né? Bom, se vocês quiserem ler aí, fica à vontade. Né? Conhecido e providos. Constar o voto do embargador Cornélio, né? Irregularidade do Senado, omissão não é obrigada. Embargo conhecido e parcialmente provido. Incluir o voto, considerar o voto do embargador Cornélio. Né? Bom, vamos voltar agora para a sala virtual. O 1 está com pedido de vista para Vossa Excelência, embargador de Lermando. O 2, pedido de vista para o desembargador Expedito, Arthur César. Não, mas eu já lancei voto. Já lancei, acompanhando o relator, viu? Viu? Pronto, ok. Acompanhando o relator. Perfeitamente. Esse caso, rapidamente, é uma criança de 3 anos em que os pais fizeram um acordo extrajudicial, uma criança de 3 anos. Não é nem uma semana com um, semana com outro. Passa um dia com um, vai no outro dia para o outro pai. Um dia com um dia para o outro. A criança fica de 3 anos, fica cada dia num lar. Que coisa, né? Meu Deus. É cada dia. Num dia é com o pai, um dia com a mãe. Um dia com o pai, um dia com a mãe. 3 anos de idade. A cabeça, ainda que fosse uma criança. Acompanhei o relator totalmente. Que é o embargador Cláudio Santos, o relator, né? É o sentimento de posse dos pais, né, parece. Pode dividir ao meio a criança, né? Dá metade para cada um, né?
O 2, vista do desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Cornélio Alves, aliás. Agora está pedindo vista do desembargador Expedito Ferreira, é isso? O 3, Priscila Ferreira Mesquita Lopes. Vista do desembargador Dilermando Mota. Quatro, Francisco Souza dos Santos Neto. Se lançou, já está resolvido. Francisco Souza dos Santos Neto, desembargador Expedito Ferreira. O 4 já julgado, 5 já julgado, 6 desembargador Dilermando Mota pediu vistas. O 7, vista do desembargador Dilermando Mota, já foi julgado. Já foi julgado, quer dizer, pedido, foi apreciada a defesa oral, pedido de vista do desembargador Dilermando Mota. O 8, Guilherme Garcia de Oliveira. O 8. Bom dia. Estou aqui. Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Aqui é no automático, por favor. Desculpa, perdão. Vossa Excelência fala pela Claro? Isso, fala pela Claro. Bem, primeiramente eu gostaria de oferecer meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores integrantes dessa da primeira Câmara Civil, a ilustre representante do Ministério Público, aos advogados e serventuários aqui presentes. Mas o que estamos em discussão aqui diz respeito à condenação em honorários advocatícios em razão da adesão ao parcelamento que foi instituído pelo Estado do Rio Grande do Norte. Houve a instituição do parcelamento, a empresa optou por pagar o débito que ela estava discutindo no parcelamento, o que motivou a aprovação de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a empresa em R$3.000 a título de honorários advocatícios. Essa sentença foi objeto de apelação pelo Estado, que busca a majoração dos honorários, e, em um primeiro momento, houve o reconhecimento da sua intempestividade. Isso motivou a oposição de embargo de declaração pelo Estado e esse egrégio tribunal entendeu por reconsiderar a decisão anterior. Em razão dessa reconsideração, nós interpusemos um agravo interno, o qual, por ocasião do julgamento da apelação, foi julgado prejudicado, porque a apelação do Estado estava sendo improvida. Ambas as partes... Doutor, é só para... Desculpa a interferência aí, mas o recurso está sendo desprovido. Por intempestividade do Estado, do recurso do Estado, não é isso? É. Está sendo improvido por intempestividade? Sim. Isso. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, excelência. É porque... Não conheço do apelo, não conheço do apelo interposto por intempestivo. Ótimo. Por unanimidade? Sim. É porque eu acho aqui... Ainda está dizendo, não conheço do recurso interposto, lá no final. Intempestivo. O resultado aí só unanimidade, doutor. Tá certo. Tá ótimo. Tá ótimo, excelência. Então, dispensa a sustentação. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia, bom trabalho a todos. Por isso que eu não anunciei inicialmente. O 9, desembargador Expedito, retira de mesa Bruno Henrique do Nascimento. Retirar de pauta, aliás. 9 e o 10. Ok, excelência. O 11, doutor Bruno Henrique. Estou pelo 9 e pelo 10, excelência. O 10 foi retirado de pauta, doutor. O 9 e o 10. Sim, senhor. Muito obrigado. O 11 não está presente.
Votado. O 12, desembargador Dilermando, doutora Fernanda Fernandes. Pedido de vista para mim. O 12. É. Eu estou acompanhando o relator. O 12. O 13, esse aqui já foi. 14, Marcondes Cardoso de Paiva. Desembargador Dilermando Mota determinou, já foi feita a defesa e retirou para reexame. Não sei se 14, não sei se já consta o voto. Ok. 15, José Jorge de Oliveira, desembargador Dilermando Mota. É. Lancei um voto. Tá aqui, ó. Lancei um voto. Lançou. Dando provimento ao apelo para anular o auto de infração e julgar extinto o voto de Vossa Excelência. É divergente. É ampliação. 16. 16, ampliação. 17, Júlio Michelet Pereira Queiroz e Silva. Presidente, Excelência. Vossa Excelência fala por pagador Pelos apelados. Dilermando Mota. 17. Por favor, doutor. Excelências, bom dia a todos, bom dia, desembargador Dilermando Mota, bom retorno, faço votos de plena saúde, vou ser bem breve e objetivo, Obrigado. Excelência. O que aconteceu aqui? Meus clientes, Felipe e Miguel, adquiriram em 86 um imóvel no município de Extremóis, e à época, esses imóveis eram registrados no cartório de Ceará-Mirim. Acontece que em 2016, eles verificaram que havia uma construção no imóvel deles. Era um conjunto habitacional. 3D, que chamava. Foram verificar o porquê, porque eles pagavam, inclusive, IPTU na prefeitura de Extremóis durante todo esse período, e verificaram que havia outra matrícula agora no cartório de Extremóis. Doutor, Vossa Excelência, matrícula de Extremóis... Vossa Excelência me Pois não? permite? Sim. Há uma questão processual aqui que nós estamos acolhendo, difícil de superar, que é a nulidade por falta da presença do Ministério Público, tendo em vista a presença de menor no processo. Está se acolhendo aqui o parecer do Ministério Público para regular feito na primeira instância, para se suprir essa omissão. Poderia fazer duas ponderações a respeito disso, Excelência? Por favor, Vossa Excelência tem o tempo que desejar. Isso. Primeira ponderação, Excelência, é que o Ministério Público, embora não tenha atuado na primeira instância, atuou na segunda. Há jurisprudência no STJ no sentido de que essa atuação em segunda instância supre a primeira. E a segunda ponderação, Excelência, é que quem é esse menor? Esse menor é o herdeiro do ex-titular do cartório de Extremóis. O que é que está no processo? Que havia um pleito e, se não fosse possível a restituição do imóvel, que se condenasse o tabelionato e o município ao pagamento de indenização. Só que a sentença, Excelências, condenou a restituição do imóvel. Então, não tem nenhuma condenação em face do menor. Bom. Então, ainda que se considere que seria preciso que o Ministério Público atuasse em instância primeira, esse menor não foi prejudicado porque ele não foi condenado a nada. Mas, de qualquer maneira, o Ministério Público está intervindo nesse sentido e nós estamos acatando a unanimidade. Se Vossa Excelência, de qualquer maneira, quiser concluir sua defesa oral, fique à vontade. Porém, não, Excelência, me parece inócuo. Nesse ponto, então, eu peço dispensa da sustentação. Pois não, doutor. Muito obrigado pela compreensão. Bom dia para Vossa Excelência. Bom dia, presidente. Na sequência, doutor Marlon Gonçalves Sanches. 18. Doutor Luiz Antônio, boa tarde, senhor presidente. Perdão por entrar assim dessa maneira. Doutor Luiz Antônio, pelo Banco Itaú, no lugar do doutor Marlon Sanches. Pois não, doutor. Excelência, apenas parece que é um contrato de empréstimo que a parte futura desconhece, ora apelado no presente processo. Nós apresentamos nossa defesa, bem como no apelo, e houve a contratação a rogo, e também essa quantia foi disponibilizada na conta corrente da parte autora, ora apelado no presente processo. Então, entendemos que houve um proveito econômico, muito embora talvez essa Câmara não tenha por entendimento quanto à confirmação do contrato a rogo,
mas entendendo pela situação SASA e em razão do proveito econômico. É basicamente isso, pedindo provimento ao nosso recurso e agradecendo pela oportunidade. Muito obrigado. Eu vou pedir vista desse processo. Vou pedir vista do processo. Perfeito. A sentença foi... Deixa eu só ver aqui. Realizar a restituição dobrada, pagar a indenização e condenar o réu. Vou pedir vista, doutor. Fica para a próxima sessão, do 18. 19, Flávio André Alves Brito. Não presente, votado. 20 com vistas para mim. 21, Marlon Gonçalves Sanches, Banco Itaú. Senhor presidente, novamente, doutor Luiz Antônio. 21. Pois não, doutor? Eu vou acompanhar o julgamento, senhor presidente, nesse caso. Também é o mesmo caso anterior, eu vou pedir vistas também. Mantendo a sentença o relator de início, não é, desembargador? 22, Ricardo César Ferreira Duarte Júnior, não mesa. Desembargador Dilermando Mota é o relator. 23, Laplace Rosado Coelho Neto. Presente. Estou aqui, senhor presidente. Presente. Pois não, doutor Laplace. Bom dia, senhor presidente, doutor Cláudio Santos, demais membros, né, que compõem a Câmara, e a todos os demais, tanto presencialmente quanto virtualmente. Também serei bem breve e objetivo, Excelência. Aqui é um caso de aposentadoria. Nós entramos com mandado de segurança, servidor policial civil, já preenchia os requisitos de se aposentar desde maio de 2016, né, quando lhe foi deferido o abono de permanência, e ele finalmente requereu sua aposentadoria administrativamente junto ao IPERN. O IPERN travou o procedimento em razão de uma certidão, né, a tão falada certidão de tempo de serviço, que o INSS por vezes não fornece, né, sob a alegação de que só fornece por requisição do IPERN, enfim, são várias as justificativas. Nós, então, ajuizamos a ação no primeiro grau, impetramos o mandado de segurança, né, a liminar foi deferida, né, o juiz de primeiro grau ele reconhece o bom direito, pelo menos nesse primeiro momento, ele concede a liminar e determina o afastamento do servidor. O servidor, que já supera em mais de 8 anos, né, o tempo de se aposentar, foi afastado em julho de 2022 por força da decisão liminar. E daí sobreveio a sentença, né, de mérito, que reconheceu o direito do impetrante, né, reconheceu a ilegalidade da autoridade administrativa em não conceder-lhe a aposentadoria, porém o dispositivo sentencial foi tão somente determinando a conclusão do requerimento administrativo. Sobreveio a decisão da autoridade administrativa, né, o presidente do IPERN, dizendo que não tinha como julgar porque não tinha certidão de tempo de serviço. E, em razão disso, ele, em meio ao processo, né, teve que voltar ao trabalho, foi uma situação bem constrangedora, que ele já estava afastado, já bate os requisitos de se aposentar, já está pelo abono de permanência, retornou ao trabalho e hoje ele está trabalhando. Posteriormente, o IPERN noticia nos autos, peticiona nos autos novamente, dizendo que não tem como julgar. Então, ficou aquela coisa inócua. O camarada teve que voltar a trabalhar, processo administrativo de aposentadoria. Processo administrativo de aposentadoria não foi julgado e estamos num limbo. Acabou que nós entramos, interpomos a apelação justamente para que, em razão do reconhecimento do direito dele, desde o primeiro grau, desde quando lhe foi deferido o abono de permanência, os requisitos estão todos preenchidos, a gente está pedindo a concessão da aposentadoria direta. Essa questão da certidão de tempo de serviço é uma situação que tem causado, inclusive, várias demandas, né, para nós que trabalhamos com servidor público, porque simplesmente o INSS não fornece, ou não fornece no tempo que o IPERN quer, e muitas vezes
justifica ao servidor que só fornece por requisição da pessoa jurídica do IPERN. Então, camarada, ele tem o processo administrativo de aposentadoria travado, ele não tem que voltar a trabalhar, no caso desse constituinte, já estava afastado por força de decisão liminar do próprio juiz de primeiro grau, e agora estamos aqui numa situação de que a gente pede a concessão, né, da segurança, do mandado de segurança, em reforma, no caso é o provimento da apelação para reformar a sentença, para que lhe conceda a aposentadoria nos termos da lei, tendo em vista ser incontroverso, acredito eu, ser incontroverso, em razão de que ele já recebe abono durante todos esses anos e não lhe interessa mais permanecer em serviço. Então, desembargador, senhor presidente, eu encerro por aqui, é bem objetivo, e esse é o ponto controverso da apelação. Tá? A gente pede o provimento nesses termos. Muito obrigado. Rever. O desembargador relator vai retirar de mesa para reexame da matéria. Tendo em vista Tudo bem, obrigado. A quantidade de serviço que nós temos pendente, né, desembargador? Não é brincadeira, não. 400 processos por semana. Fernando Souza Vanderlei da Silva. Não presente, julgado. O 25 dispensou, o 26 também, já foi julgado. O 27 não cabe, Luciana Cláudia de Oliveira Costa. O 28, Pedro Henrique Moraes Moreira. Não presente. O 29, Fernanda Fernandes. O 30, retirado de pauta, Francisco Salles de Matos. 31, também, já julgado. 32, Arina Figueiredo Vale Ferreira, Renata Martim Belmonte. Também Bom dia, excelências. Pois não, doutora? Eu fiz 32. a inscrição também para sustentação oral desse caso, do 32. Vossa Excelência, podia repetir, por favor? Eu fiz a inscrição também para sustentação oral desse caso. Por isso que nós chamamos o nome de Vossa Excelência. Carol, a Renata e a Arina não estão presentes. Não puderam Vossa estar Excelência presentes. fala pela FFA. Sociedade de Crédito, isso, Excelência Apelante. É isso? É isso. E tem outra sustentação da outra parte também, não? 32. Não, só da, Então, da resolvido, né? apelante. Então, resolvido, né? Vai formar parcialmente, né? Hein? Apelação civil conhecida e provida, né? Sem Mas divergência. parcialmente. É? Tem que ver. É parcial. Doutora, 32. tá... Julgar improcedente a reconvenção. A Câmara... 32, né? Deixa eu ver aqui. A Parcial. Câmara está dando provimento à apelação Parcial. Mas é parcial. 32. e julgar improcedente a reconvenção, além de determinar que o juro de memória e correção monetária deve incidir sobre o vencimento de cada parcela, mantendo a sentença nos demais termos. Vossa Excelência, além disso, tem algum ponto controverso que gostaria de defender? Excelência, mas manteve os juros que foi deferido na sentença, porque os juros da sentença foi reduzido em razão da reconvenção. Não foi aplicado os juros do contrato. Mas a reconvenção está. A reconvenção não foi conhecida. A reconvenção está sendo julgada improcedente. Procedente. Procedente, é. Bom, Mas meu recurso foi provido nos termos, porque a gente está pedindo pela aplicação dos juros do contrato, a previsão do contrato. E não os juros que foi deferido na sentença. Doutor, aqui está dizendo que os juros devem desde o início do vencimento de cada parcela. Certo, de acordo com o contrato. o processo da unanimidade. Talvez esse caso aí de esclarecimento fosse através do recurso próprio. Mas Vossa Excelência fica à vontade, doutora. Não, perfeito, excelência. Se já teve provimento unânime, eu vou dispensar a sustentação, então. Pois não, doutora. Muito obrigada. Bom dia. Agradecido pela gentileza. Sérgio Simoneto Galvão, processo com extensão de quórum. Gabriele Rangel Pedro, Bianca Romero Lindoso, Leonardo Torres Barbalho, Expedito Ferreira, 36,
também extensão. Genilson Pinheiro de Moraes, Deison Santos de Oliveira Rodrigues Nunes. Igor de Sá Casado, Deison Santos de Oliveira Nunes, Bruno Leonardo, resto também com um pedido de vista para o desembargador João Rebouças. Esse processo não está em mesa. Eu perguntaria aos colegas, considerando aí as ocupações dos colegas nas demais câmaras, se poderia marcar uma sessão breve, né, seria uma sessão relativamente curta, para julgar esses processos com extensão de quórum na quinta-feira da outra semana, às 9 horas. Gostei do horário. Desembargador, é porque na próxima semana não vai ter sessão na segunda, né? Na segunda? Na terça, não teria, né? A gente não faz aqui? Acho que eles talvez o desembargador Ibanez possa vir aqui na próxima terça-feira, já que não tem sessão lá. Tudo, Como tem agora, não vai ter na próxima lá, né? Aí resolve tudo, então. Então vamos esperar até terça-feira. Correto. Tá bom. Ótimo, estou de acordo. Terminou tudo? Perfeitamente. Terminou? Não havendo mais processos a Palavras discutir benditas, e votar, declaro encerrada a sessão da primeira Câmara Civil.